Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa aqui mais uma vez com vocês. Lembrando agora aquele aviso inicial aqui para vocês seguirem a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify também. Então, se você tá nesse trânsito caótico de Curitiba ou se você tá fora de Curitiba e tem um trânsito caótico, você pode simplesmente abrir o Spotify, botar no som do carro e ir curtindo. Não precisa ficar gastando dados ali com o YouTube. Mas se você quiser assistir na TV da tua casa, também abre o YouTube Live e a gente conversando, que também é super interessante. Então, peço que vocês sigam a gente, compartilhem esses vídeos, esses áudios com a maior quantidade de pessoas que vocês sentirem vontade, porque daí isso só propaga a voz da construção civil, arquitetura, design de interiores, os fornecedores que estão presentes com a gente aí por todo lugar. Beleza? Então, a princípio é isso. Hoje vamos conversar com o Fábio. Obrigado por ter aceitado o convite, Fábio. Obrigado pelo O Fábio convite. chegou debaixo de chuva, né? Tava um tempo de bosta. Bastante chuva, né? Nossa, faz parte. Bastante chuva. Então, Não, tá chovendo pra caramba desde ontem, né? É um tempo bem atípico aí, né? Até pras obras aí, pros cronogramas aí dá uma... O caos. O famoso caos. Correria, né? Sorte que quando tem bastante coisa interna dá pra seguir e tal, mas também. Pintura externa... Apesar da umidade, né? Mas também... a umidade também, arrebenta. Então eu não ajuda. faço ideia do que eu tô falando mesmo. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, Alexandre. Se quiser se apresentar, então, falar um pouco sobre você. Lembrando que as redes sociais do Fábio vão ficar aqui também, pra vocês acompanharem ele. E agora vamos ouvir um pouquinho da tua trajetória aí. Eu sou Fábio Zucchetto, sou arquiteto, sou formado pela PUC Paraná, formado em 99, né? Sempre quis ser arquiteto. Eu acho que eu nasci assim e escolhi já a arquitetura, sabe? Porque é uma lembrança de muito cedo, de muito novo, assim, já de gostar de casa, de desenhos à mão, reproduzir a cidade, prédios, né? Então, tinha 5, 6 anos, já tinha cadernos, pilhas de cadernos já com desenho de casa. Então, nunca tive dúvida, assim, sobre a questão da escolha da área, sempre amei a arquitetura, né? Mas na época você não sabia o que era arquitetura, provavelmente. Não sabia, mas gostava de casa. Eu desenhava a casa que ficava em frente à casa do meu pai, a casa do vizinho. Aí, no caminho para a escola, tinha uma casa que eu adorava, assim, eu desenhava aquela casa, assim, inúmeras vezes, então, apaixonado por casa. Casa. O dono da casa não achava que você era maníaco, sei lá? Olha, é que ele não via a gente passar, né? Mas cada vez que eu passava, eu ficava olhando a casa e tentava sempre reproduzir ela. Puxava um detalhe ali. Mais perfeito, diferente um pouco, assim. Tinha uma fascinação por aquela casa perto da escola, né? Eu lembro de ter desenhado muitas vezes ela. Então, assim, isso desde novo, né? Claro que quando chega a época do vestibular, a gente reflete, né? Vem aquela reflexão do que vai escolher e tal, né? Mas por paixão, por coração, sempre foi arquitetura e até hoje, né? Então, quanto a isso, não... É difícil cair longe, né? Quando você gosta de uma coisa, tipo... É difícil o oposto. Acho que já teve gente aqui que falou, não, quase fiz direito. Quase fiz medicina. Claro que às vezes tem uma pressão familiar, né? Social ali e tal. Exato. Não, teve... Na época ali, a gente pensa em outros cursos, né? Alguma coisa meio próxima tal, né? Mas não adianta. Aí eu pensei, não, eu gosto... Eu vou pela paixão, vou pelo que eu gosto. Então, a arquitetura não teve erro. Aí me formei em 99 na PUC, né? E comecei a trabalhar no início, assim, trabalhei em áreas um pouco diversas, assim, sabe? Então, logo que eu me formei, fui trabalhar num escritório de arquitetura industrial. Caramba, industrial? Arquitetura industrial. Eles faziam projetos para fábricas no norte do Brasil, no sul, Santa Catarina também, né? Foi o primeiro... eu era arquiteto júnior, o primeiro emprego como arquiteto, né? E ali eu tive uma experiência bacana, bem legal, assim. Só que não foi a área que me chamou a atenção, né? Era uma coisa muito técnica, de bastante desenho e tal, né? Eu lembro que a gente ficava numa sala com mais um engenheiro, mais arquitetos, projetista, né? E a gente ficava muito fechado ali no desenho, no AutoCAD e tal, aquela coisa de chegar, né? Passar o dia na frente do computador ali, né? Então, desenhando linha, desenhando, desenvolvendo detalhes, né? Alguma coisa assim, porque como são projetos mais complexos, né? Então, geralmente um pegava, assim, partes menores, assim, né? Ia subdividindo, né?
mas a gente não tinha, assim... Ali que eu comecei a perceber algumas... Além da formação, alguns caminhos que também me agradavam dentro da profissão. Uhum. Por exemplo, eu não tinha contato com o cliente, né? Simplesmente ficava na sala ali, né? Mais no técnico, Uhum. né? E também não saía, né? Até eu quando na época eu pensava assim, nossa, as pessoas que trabalham podem sair assim, tipo, durante esse horário de trabalho para fazer uma visita, uma obra, devem ser felizes, porque assim, tipo, eu ficava assim, bem mais feliz, eu imaginava, né? Porque é tudo perfil, né? E eu pensava, poxa, mas eu fico, né? Fico quase o dia inteiro trancado, assim, né? Tipo, então, ali eu comecei a ver algumas coisas, assim, né? Que comecei as primeiras percepções, assim, da área, né? E era a industrial, você chegou a ter alguma coisa dentro da faculdade? Porque quando fala de industrial, você pensa sempre no macro, né? Não como urbanismo, sei lá, mas é um negócio, tipo, que talvez tenha que ser muito mais bem pensado do que um residencial, talvez, porque às vezes a posição de uma máquina, sei lá, não pode mudar de lugar, ou tem que ter um fluxo e tal. Você vê isso na faculdade? Não teve, assim, na verdade, uma formação para isso, né? Exatamente industrial, mas, assim, no trabalho, assim, era muito questão de layout, distribuição, organização do espaço, então tá ligado à arquitetura, né? De certa forma tá ligado, né? E às vezes avançava para algumas coisas um pouquinho mais complexas, assim, né? Mas a equipe era bem unida, então todo mundo... Aí fluía. Tudo fluía, porque não é um trabalho de um só, né? É um trabalho de equipe, né? Mas foi uma experiência bem legal. É que às vezes pode ser uma área, não sei, não foi teu caso, mas decepcionante para alguém que sai às vezes da arquitetura com uma ideia e cai no negócio, porque industrial parece ser um negócio, posso estar 100% enganado, frio... Ou tipo, muito metódico, muito retinho, muito sem detalhes bonitos, vamos dizer assim, sem estética. Exatamente. Tá aí tá mais um detalhe aí, talvez, a falta também de mais um cuidado estético, né? Não que faltava um cuidado estético, mas assim, tipo, a estética eu não via em primeiro lugar, né? Tipo, tinham coisas mais funcionais. Funcionalidade assim. depois... Exatamente. Então, também faltava esse elemento aí. Mas foi uma experiência fantástica, assim. Aí depois disso eu fui para outro trabalho assim que foi o inverso daí. Fui trabalhar para um escritório de arquitetura aqui de Curitiba que executava obras de shopping. E aí foi totalmente inverso, porque ao invés de ficar dentro de uma sala, daí eu ficava dentro da obra. E daí andando pra lá e pra cá. E a tua percepção daí? Aí... Você achava que as pessoas eram mais felizes e elas eram mesmo? Eram, acho que sim. acho que sim. Porque aí começou aquela coisa mais de, sei lá, movimento mesmo, né? E não ficava tão preso, né? E, assim, eu era o arquiteto residente, na verdade, do escritório de arquitetura, né? Então, quando começava a chegar... ficar pronto assim para os lojistas, né, entrar no shopping, aí eu entrava, né, para preparar a entrada dos lojistas, né, e também para fazer a adaptação das lojas ao shopping, questão de comunicação visual, fachada, questão de pontos, né, então eu fazia essa comunicação com eles, então foi um trabalho bem bacana, bem dinâmico, né? Falava com muita gente, falava com o fornecedor, falava com o pessoal da obra do shopping, os lojistas mesmo. E além disso, assim, eu tinha uma adrenalina assim na véspera da inauguração do shopping, que era um momento assim que se perdia totalmente a noção dos horários, assim. Mas véspera de inauguração do shopping em si ou da loja dentro do shopping? Do shopping. Do shopping, nossa! Todo o shopping. Então, pelo menos tinha essa parte boa, porque daí não tinha a adrenalina de estar tudo funcionando e você tá lá no meio. Porque eu acho que posso estar enganado, mas fazer uma obra com o shopping funcionando é pior do que pré-inauguração, sim, né? Sim, exatamente. A pré-inauguração é uma adrenalina incrível, assim, porque, como eu falei, os horários, assim... Tem que fazer, tá todo mundo correndo, às vezes é 2h da meia-noite, tá todo mundo lá ainda. Tem horário ainda, né? O horário de shopping é diferente, né? Mas antes da obra, né, tá 24 todo mundo horas. lá, 24 horas praticamente. Então, à medida que se aproximava sempre das inaugurações, tinha essa correria, essa adrenalina, assim, que era bem interessante. Aí tinha essa comunicação, lojista, fornecedor, né, resolver, assim, preparar, na verdade, o espaço pros lojistas, tudo era bem dinâmico, bem interessante. É ali que começa
pode ser que tenha começado o papel da maior parte dos arquitetos, né, atuam, porque, tipo, o arquiteto tem que falar com 1000 pessoas, tem que interagir com um monte de gente pra fazer tudo se conversar. Sim, sim. Né? E daí você pulou de um lugar que você ficava só sentado projetando pra o universo real, vamos dizer assim, que você acaba atuando dia a dia, Dia a dia, né? Aí é engraçado que tem um certo momento que a gente até mantém um certo roteiro do projeto, de sequência e tal, né? E à medida que vai chegando perto da inauguração, que tem que inaugurar, aquilo ali meio que tem que terminar para a coisa acontecer, né? E todo mundo tem que estar com a sua loja aberta, o shopping funcionando, receber os clientes e tal, então... E no shopping é uma loucura, porque gera uma expectativa muito grande, né? Porque quando você tem uma casa, você gera a expectativa do cliente, né? Você tem, o cliente, marido e mulher com criança e tal, avó, não sei o quê. Mas shopping, tipo, é uma porrada de gente, já tem tudo no jornal. Sim. Não, a inauguração aqui, a galera já pronta pra achar os defeitos, Sim, exatamente. O público quer entrar, eles querem ver o shopping novo, as novidades e tal. E dificilmente inaugurava assim 100%. Sempre tinha lá, ficava lá 1% lá para resolver alguma coisa, tal, que não dava tempo. E ainda, depois que inaugurava, nos 3, 4 primeiros dias, ainda continuava em alguma coisa de infra, assim, né, para dar uma... É difícil, né? Para dar uma finalizada, assim. Claro, nada que envolvesse, né, alguma coisa mais séria, mas sempre algum detalhe, geralmente mais estético, adaptação ainda, alguma coisa, tal, né? E daí, depois que você saiu dessa parte aí, você... pulou pra uma outra aventura? Aí como eu tava falando, né, tipo, o início foi meio, né, em diversas áreas, né, nesse período eu comecei a fazer uma pós-graduação também na PUC, né, eu sempre gostei muito de urbanismo, aí eu fiz uma pós na PUC, Anota mais um aí, Ana, porque eu acho que você é a terceira pessoa que gosta de urbanismo. Eu gosto de urbanismo também. E eu fiz a pós na PUC, era uma pós que tinha professores do Brasil, da França e da Inglaterra, né? Então eles vieram para o Brasil para dar o curso e ela tinha uma carga horária maior também. Na época o nome era o GTU, né? E foi bem bacana também a experiência, né? Foi praticamente um ano, aí desenvolvi também um projeto bacana na época, que eu sempre gostei muito de internet. E eu desenvolvi na época um estudo sobre os serviços online do governo eletrônico, o IGOV, né? A governança eletrônica da Prefeitura de Curitiba e tal, dentro do urbanismo, né? Então... Caramba, como que se relaciona uma coisa com a outra? Na verdade estava começando, né? Os serviços digitais trabalhando a favor, né, do serviço público e tal, né? Então... como que a prefeitura estava assim com os primeiros... Estava engatinhando ali, né? Os primeiros serviços, os primeiros, né, mecanismos ali para atender a população através dos meios digitais, né? Foi bem bacana, tive uma orientação com o professor alemão também e foi uma experiência legal. E quando você comentou que, tipo, primeiro você estava lá projetando para a indústria e tal, você sentia falta desse contato com o cliente, né? E, tipo, isso faz muito parte do cotidiano, né? Porque você não fala só com o fornecedor. Acho que talvez uma das partes mais importantes é você saber conversar com o cliente e ter essa interface, né? Porque, tipo, ter o contato com o cliente facilita meio que 100% o trabalho, né? Se você fizer errado, talvez tudo dê errado, tudo seja complexo. E se você fizer certo, por maior que seja o problema, dá pra resolver, dá pra tatear e tal. Você sempre gostou disso? Ou você... Com o cliente, assim, na verdade foi criando, né? Foi assim, fui formando essa... Porque tem gente que odeia, né? A gente sabe que não. Que tem gente que é a pessoa do PC que vai ficar sentada ali quando vem o cliente, dá aquela baixada, se esconde atrás das coisas. Não, a minha ideia foi ao contrário, assim, foi mais indo em direção ao cliente, né? Depois que eu fiz urbanismo, já tinha saído também das obras, aí fui terminar ali a pós e tal, aí eu estava, né, tava terminando a pós, não estava trabalhando na época ali, só fazendo alguns projetos mais, né, autônomo, né, aí eu, claro, precisava trabalhar, né, daí eu pensei, vou, né, então tentar aí uma nova oportunidade, e aí acabei voltando para a indústria, só que daí trabalhando para uma indústria moveleira, na verdade para uma marcenaria, né, que daí entrou no outro seara aí também.
que daí eles faziam móveis para área comercial, residencial, né? Então, era uma indústria mais diferente mesmo. Exatamente. Só que era um desenho mais técnico também, né? Muito no AutoCAD e tal, desenvolvendo o mobiliário para vários setores, né? Comercial, residencial. Ali as coisas começam a mudar, assim, que eu começo a ter um contato maior com o cliente, né? Porque eu fazia já o projeto, já ia no local para ver a questão de montagem, questão de entrega, né? E vários atendimentos, assim, para essa indústria eu fazia pessoalmente. Então, você Fábio mesmo, ia lá? Eu ia lá, atendia o cliente, tal, fazia o projeto, desenvolvia, né? Então, aí que já entrou meio uma parte comercial junto com a parte técnica, né? E ali eu pensei, poxa, aqui eu já começo a ter uma liberdade, eu já estou atendendo o cliente, né? Eu já estou, digamos que, desenvolvendo mais aqui projetos juntos, né? E ali que eu falei, não, vai ser mais essa linha aí já, tipo, foi o que me agradou mais, assim, e gerou mais, assim, um prazer maior de trabalhar, além da criação junto com o cliente, né? Não, e aí que é legal, né? Porque, tipo, quando você vai passando, né, por várias áreas, você faz uma coisa, faz outra, você fica feliz, mas não é o feliz, assim, tipo, vou sair, vou trabalhar hoje, que maravilha. Mas daí quando você acha o que, putz, nossa, aqui é legal. Exatamente. Aqui, por mais que dê um pepino lá no meio, você... Não, mas de boa, vamos resolver e tal. Exatamente. Porque tem várias áreas, né, Alexandre? Tem como se fosse, tem perfil que gosta de ficar no escritório mais fechado, né? Então, como eu passei por essa experiência e não achei assim tão agradável, depois eu pensei, não, acho que realmente estar junto com o cliente atendendo é uma coisa que vai me agradar mais. E dessa indústria, daí eu passei para outra indústria que atende o público A, que é a Florença Imóveis, né? E passei para lá também na parte de comercial, parte de atendimento, projeto, tudo, né? E lá fiquei um bom tempo, né? Fiquei 15 anos, teve um período bem produtivo, com bastante... E bom que dá para afinar, né? Tipo, quando você, vamos dizer, sobe de nível de classe, você começa a afinar as coisas, você tem que melhorar um detalhe aqui, um ali, você vai ficando cada vez mais experiente nisso, né? Exatamente, e ali se consolida, né, toda a ideia do atendimento, também de desenvolvimento dos projetos, também, né, quando era possível desenvolver os projetos também, né, então a criatividade também fluía, e esse contato junto sempre com o cliente, e também a obra, né, montagens, entregas, tudo, então aí a coisa também foi para esse caminho aí que me deixou mais à vontade, né. E depois da experiência Florense, né, saí, hoje, né, sou arquiteto autônomo, né, atendo os meus clientes aí. E também tem a parceria com a Casa 5, né, a arquitetura, que é um escritório grande, que sempre desenvolveu uma arquitetura de maior porte, né? Sempre fizeram clubes, né? Eles têm projeto pra caramba também, né? Tem projetos pelo Brasil todo, em Angola, projetos de grande porte, né? E eles agora também estão desenvolvendo, já sempre desenvolveram a parte de interiores, mas agora está um pouquinho mais desenvolvida, também focando no interiores, então tem essa parceria com eles. E também... é legal, né, que você aprende a desenvolver parcerias, né? Porque o mercado é complexo, tem gente que se gosta, tem gente que se odeia, mas esperto é quem consegue olhar e ver... onde consegue somar, né? E daí exatamente. Não, aqui eu consigo fazer uma parceria aqui, todo mundo se ajuda, o cliente ganha, todo mundo ganha. E daí quando casa uma parceria legal assim... esse encaixe, né? Uma peça encaixa na outra, né? Então isso vem da experiência de muito tempo, né? Claro, né? Na área tal e atendimento, né? E aí acabou fechando interiores, né? Você veja que eu estava contando lá de arquitetura industrial, depois falei até de urbanismo tal, e depois acabou despertando outra paixão dentro da arquitetura, que é trabalhar com a arquitetura de interiores. Hoje você odeia o urbanismo e odeia a fábrica. Não, também não. Também não, né? Também não. Eu gosto dessas outras áreas também, mas foi em interiores que eu me identifiquei mais, assim, me senti mais, sei lá, à vontade também. Que interiores é muito legal, né? Não quem gosta de arquitetura, não tem nada contra, e fábricas, também adoro fábricas e indústrias. É que, sei lá, no interior parece que você ousa, né? Que você pode ousar, você pode fazer um negócio que... tem a questão da criatividade. Exatamente. Você usa ela, né, de uma maneira, assim, ultra, né? E aí, então, aí
nesse percurso, interiores acabou, né, fechando como a preferência de área de atuação, mas não só, também dentro do interiores o projeto, né, questão também de fazer a obra, de executar, dar atendimento. Você gosta dessa parte? Tipo, gosto de estar na obra. Gosto de chegar lá, gosto de chegar em casa com um pozinho de gesso. Porque esse é outro ponto que é 50-50, né? Tem gente que odeia o pó de gesso, odeia, tipo, dá uma olhada ali por cima, opa, pega aquele negócio lá pra mim. Não, eu gosto. Tem assim, é bastante complexo, questão de cronograma, de ordem, quem que vem, quem que vai depois, coordenar as equipes, assim, né? Então, dá bastante trabalho, mas eu gosto bastante, assim, de estar vendo, né, que está sendo executado alguma coisa que você projetou, que você pensou tudo, é bem prazeroso. Assim. E, tipo, eu vejo bastante gente que faz só parte de desenho de projeto. E tem alguns clientes, por exemplo, que eles comentam que não conseguem enxergar só o desenho do projeto sem o acompanhamento da obra, porque vai dar alguma coisa de errado. Sim. Qual que é a tua opinião sobre... Eu acho bem importante. Tanto acompanhar que a obra... eu sempre tento, assim, fazer digamos que o pacote, né? A gente vamos fazer o projeto e a gente também acompanha a execução. Porque a qualidade, a entrega ali, Alexandre, vai ser muito diferente, né? É muito diferente porque você pensou, né? Em toda a concepção, em todo o final, toda a conclusão, né? Como é que vai chegar lá, né? Então, e até o que você cria de expectativa de produto final com o cliente tende a dar muito mais certo quando você está né, coordenando tudo. Porque as adaptações são mais rápidas também. Né? Se precisar de alguma coisa, tal, né? Então, e assim, eu gosto... quando a gente faz o que a gente gosta, né, a coisa muda, né? Eu gosto de explicar muito pro cliente, assim. Gosto que ele pergunte, assim, realmente, tô com dúvida, não tô aqui e tal. No 3D, tô enxergando, não tô enxergando. Gosto de gerar, né, explicar no 3D, abrir realmente, às vezes, o programa em 3D na frente do cliente, junto com a planta também, para ele visualizar, para ele se sentir. Eu gosto de sentir que ele está entendendo, porque a gente sabe que não é todo mundo, às vezes, que consegue entender uma planta baixa com, né? Então, um 3D ali ajuda bastante. Então, eu gosto bastante de explicar. E depende da planta baixa, né? Porque tem umas plantas baixas aí, não fala nada, mas... complexo. É legal, assim. Então, Não, e o 3D, putz, é maravilhoso, né? Porque você abre na frente do cliente... E não só a questão de abrir, mas a questão de explicar mesmo, né? Sentir que ele está explicando, né? Eu já senti, assim, que vários clientes, assim, eu consegui, assim, digamos que uma aproximação maior, assim, até uma conexão maior, realmente, quando a gente, né, tá falando de coisas que ele tá entendendo, né? Então, é muito importante mostrar. Porque eu sempre falo, atendimento, né, tem que ter esse cuidado ali, né, com o cliente, fazer que ele entenda. Pegar realmente na mão, assim, ó, vai ficar assim, assim, assim. Não entendeu? A gente explica de novo. Muda os acabamentos, muda os materiais, muda as vistas, as percepções, coloca o interno, externo, a luz do dia, a luz à noite, sabe? Todas as percepções para que ele realmente entenda como vai ficar. Isso a gente faz em projeto. Agora imagina, né, não fazer isso em projeto e ainda tipo não executar a obra depois. Então o que ele vai receber, né? Porque o entendimento vai ser de uma terceira pessoa ali, né? Que ela vai olhar, vai tirar... Respondendo o que você tinha perguntado, né? Quem for executar, né, não passou por todo esse processo de explicar e tal. É possível, sim, mas pode comprometer, né, o produto final. Né? E o 3D, quando você consegue mostrar pro cliente, abre a visão dele, né? Porque aí ele pode tomar uma decisão, tipo, puta, ficou uma merda que eu escolhi. Não era isso. Eu sei que hoje é mais até corriqueiro aí o 3D, mas eu falo isso porque eu sou um pouco mais das antigas lá, né? E lá o 3D gráfico lá atrás, eu comecei com ele, né? Comecei com o AutoCAD, com os primeiros programas de 3D, né? Então isso era muito novidade, né? E lá atrás, hoje talvez não dê tanto impacto, né? Mas um tempo atrás, assim, dava muito impacto mesmo, né? E ajudava muito a fluir. E hoje continua também, né? É que o cliente já cria expectativa do 3D, né? Só que eu acho que o 3D, super visualiza, abre a mente do cliente para ele visualizar como que realmente ele quer. Porque tem muitas escolhas que só faladas não fazem... Pro cliente pode ser que não faça sentido, Exatamente. né? Tipo, não, mas tem que ser uma geladeira assim. Não, mas a cuba da pia não pode
ser desse jeito que você tá falando, porque pense, Sim. ó, vai ficar aqui, daí vai comer espaço aqui. Daí na hora que você Isso. mostra, ó, tá Exatamente. vendo? É aquilo que eu tava falando. Exatamente, é toda essa explicação. E gosto que ele pergunte, né? Não tô com dúvida, não tô entendendo, tipo assim, explica de novo, vamos lá na obra ver, vamos lá, a gente desenha, né? Com giz, alguma coisa na obra, para que ele realmente entenda. Eu acho que é muito importante isso aqui, né? Porque depois vem tanta informação, né? Vem os materiais, tudo, então essa largada tem que ser bem compreendida, né? E essa questão, tipo, de atendimento com o cliente e tal, porque quando você começa a trabalhar unindo comercial com arquitetônico, por exemplo, com um projeto, basicamente, você acaba tendo que ter uma perspectiva melhor com o cliente que ele chega ali. Então, você tem que adaptar a tua linguagem, às vezes a forma de falar, a forma de portar e tal. Isso foi fácil pra você? Você conseguiu entender que era isso que você tinha que fazer, sei lá? Porque eu vou dar um exemplo. Eu era criança, sei lá, né? Mas, tipo, eu me vestia de qualquer jeito, eu falava de um jeito tal, qualquer, que acaba não se adaptando num público específico, X. Depois que eu fui perceber que existe isso, que a gente tem que, às vezes, se adaptar um pouco para dentro do nicho e daí acaba virando cultural e você se acostuma com isso. Então, cada cliente que você devia atender lá tinha uma forma de tratar ele, né? Tipo, não bem e mal, né? Mas, não, esse gosta que explique mais. Não, esse é mais direto e tal. Isso você foi aprendendo com o tempo e tal? Ou sempre teve Não sei te explicar exatamente uma resposta exata, assim. Na verdade, foi acontecendo. Esse era o Fábio. Exatamente, né? Então, teve uma cliente que ela me falou assim, Fábio, o que eu gosto aqui do nosso trabalho é que a gente constrói junto o projeto, né? Ela não é da área da arquitetura, de outra área e tal. E ela sempre falou assim, a gente constrói junto. Então, eu tenho umas ideias, né? Que eu consigo, digamos que, colocar, né? Enriquecer o projeto, né? Que eu vejo que encaixa bem. Aí você consegue, né? Colocar ali e fazer o negócio acontecer e tal. E isso, eu lembro, nunca esqueci do que ela falou, assim, ela é minha cliente há mais de 15 anos, assim, e ela sempre, né, tem essa dinâmica de a gente construir junto o projeto. Ela tem, assim, as questões que ela, né, não abre mão e a gente acaba deixando legal depois na sequência, né? Porque também eu acho que um desafio também é a gente não impor, né, um projeto, né? É difícil assim, né? Você tá fazendo a casa do cliente, onde ele vai morar, tudo, né, no dia a dia, né? Eu acho que não é uma imposição de um projeto que funciona, né? É uma conversa, né? Então tem que chegar num consenso, né? E essa cliente lá atrás, ela me falou, lá no início do atendimento, processo, que ela falou assim, olha, legal que a gente vai construindo junto, né? E vai chegando no que ela imagina com os elementos que ela sempre considerou. Não aparece assim na frente dela um apartamento, uma casa totalmente diferente, sabe? Porque senão você quebra a expectativa do cliente também, né? É bom ir construindo. Não, tem até o cliente que realmente, que às vezes ele quer assim, olha, eu quero, né, entregar o projeto, a obra pronta, tal, quero um estilo assim, quero entrar ali só com as roupas, né? Quero ver tudo pronto, né? Também tem esse perfil, claro. É um outro perfil. Aí, como você falou, tem que fazer, de repente, aquela, né? Ter o bom senso ali. Não, esse cliente, ele não quer definições. Ele quer que a gente apresente para ele lá... Se eu ficar incomodando ele, vai ficar puto comigo. Ele quer lá, vamos dar um atendimento boutique lá. E ele, né, vai deixar lá como ele quer, no estilo mais ou menos que ele preferiu, né? Mas aí ele sinaliza isso, né? Ele sinaliza, não é a gente que impõe, né? Na verdade, ele sinalizou que é assim. Você percebe também, exatamente. Né? E tem clientes que querem construir, querem estar envolvidos junto no processo. Eu acho que enriquece bastante. E é muito bacana, assim, no processo, conhecer, né, tipo, além das reuniões, assim, tipo, ir à obra junto, conversar, ir a uma loja... Tem que sair, tomar um café, almoçar, tipo, é difícil fazer um projeto, acertar num projeto, assim, para interiores, assim, só se encontrando ali 2, 3 vezes, assim, sabe?
tem que ter uma convivência maior. Então, isso está junto com a arquitetura de interiores, né? Um envolvimento maior, né? de percepção junto com o cliente, né? Às vezes você vai numa simples visita numa loja, ele pode te dar vários sinais, assim, ó, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, então você já vai para aquele caminho, né? Já fomos eu já fui em locais que o cliente viu uma cor da parede lá, tipo, gostei no restaurante, né? Gostei dessa cor de parede. Então, de repente, né? Vamos pensar alguma coisa assim. Caramba, que tenso. Pois é, mas assim você vai construindo, né? Agora, se você não tem essa vivência, só fica ali no computador, na planta, você não vai pegando esses elementos para enriquecendo e tentar, né? Que você pode fazer até um projeto que o cliente goste, mas não que vai encantar ele, né? Exatamente. E como normalmente não é um investimento baixo que o cliente vai fazer, né? Tipo, por mais que seja uma reforma, custa dinheiro, né? E custa expectativa também. Você quer fazer o melhor, né? Porque quanto melhor o cliente se sentir, melhor para todo mundo. Para ele, para você que desenhou, a chance de conquistar o cliente novamente. Claro. Enfim, é tudo 100%. Claro, exatamente. Né? Eu ia comentar até dentro de interiores, né, tem uma sub-paixão, na verdade, que seria a cozinha, né? Que você é famoso também por fazer umas puta cozinha. Eu adoro fazer cozinha, eu adoro. Gosto, né, todos os ambientes e tal, mas a cozinha assim virou uma mas você gosta de comer ou não? Você gosta de cozinha porque você gosta de comer ou cozinhar, não sei cozinhar nada. Entendi. Sei, então isso não. Ainda quero aprender, né? Porque a gente tem muito tempo e tem os MasterChef aí, a gente vai se inscrever no MasterChef, então daí... Porque eu fico assim meio, às vezes parece que falta, tipo, né, de ter feito tanta cozinha assim, eu pensei, poxa, eu acho que tá na hora de começar a aprender a cozinhar pra, né, pegar mais alguns lances. Ó, assim, eu mais sei esquentar água já. Esquentar água... Você sabe também, né, Ana? Sei. Esquentar água. Cozinhar ovo, macarrão, miojo. Então já são os primeiros já passos. Já não é level 101, já não é o básico ali, já tá no... Não, e a cozinha, ela mudou muito, né? Porque desde que eu me formei, a cozinha tinha uma ideia de cozinha que hoje não existe mais, né? Nossa, é verdade mesmo. Então, a cozinha geralmente era branca, fechada, né? Então, ficava uma pessoa lá dentro cozinhando. Um ambiente à parte, né? À parte, isolado, às vezes, da família, às vezes, de convidados, tal, assim, em algumas situações, assim, né? Era um pouco mais isolada a cozinha, né? E principalmente fechada, né? O ambiente fechado que hoje, né, mudou um pouco, né? E hoje ela aliás, mudou bastante. Hoje ela é aberta, né? A cozinha se integra à sala, né? Ela pega até ela puxa o visual da sala para ela, em questão de madeira, de tons, alguma coisa também, né? Então, o pessoal nem chama de cozinha mais, às vezes, né? Chama já de gourmet, chama de, gourmet, sei lá... Né? Então as pessoas querem cozinhar recebendo, né? Com os convidados ali, para a família, querem estar cozinhando vendo uma televisão, então assim, a TV da sala, né? Então a cozinha vira muda o espaço, né? Até socialmente, né? Então um lugar com prazer para receber hoje, né? Isso torna o projeto da cozinha muito mais complexo também do que era há uns anos atrás, né? É que antes era um cômodo, agora são 5. Exatamente, e era uma coisa assim, com menos opções para tudo, né? De eletros, de opções, né, gourmet e tal. Hoje, então, assim, é infinito. Nossa, pior, né? que hoje é infinito mesmo, né? Infinito, você pode ter fornos, cooktop, range top, coifas, exaustão, né? Geladeiras embutidas. Geladeiras 5.000 jeitos também, né? Exatamente, então aumentou bastante assim essa complexidade, né? E isso tá muito, e como isso está muito ligado hoje ao prazer, né, do cliente, né, de ter essa cozinha, né, para preparar, né, o seu próprio alimento, ou até para receber, tornou assim um projeto chave, coração na casa, né? Porque assim, eu quero uma cozinha, né, extremamente, né, definida, tal, assim, com a pedra para cortar, né, com a questão da cuba, né, eu corto assim, eu lavo a salada ali, depois eu lavo a louça lá, então tem vários hábitos, assim, que... e deixou de ser literalmente só um ambiente para cozinhar, né? Tipo, não é só para fazer comida. Para receber, virou social, né? Super aberto, né? A gente terminamos um projeto há pouco agora que a cozinha, além de uma casa, além da cozinha estar integrado a sala, ainda está integrado também a área gourmet e também está integrado ainda a um jardim externo, assim. Então, assim, ficou bacana, ficou tudo aberto, sabe?
ela pode estar cozinhando ali no dia a dia e tá em praticamente todos os ambientes à vista, em volta, né? E isso que deixa complexo, né? Porque daí a cozinha, você podia fazer uma cozinha antes, né? Você fechava a porta ali, virou um ambiente quadrado, você pensa o que você quiser ali. Sim. Agora, se você fizer um negócio que destoa totalmente do resto, vai ficar muito estranho, né? Sim, exatamente. Você não vai nem tirar foto pra pôr no Instagram. Você vai falar, não, calma, cliente, você não vai dar certo. Mas é muito interessante, assim, ver essa evolução que aconteceu, sabe? De tudo. Tanto da questão arquitetônica do espaço da cozinha, como da questão técnica também, né? Então, tudo muito mais complexo. E as cozinhas hoje, elas precisam de mais espaço também, né? Não sei, tem percepção. Mais porque espaços, tem tem muito elétrico, que nem você falou, mas tem muitos utensílios também que talvez não existiam antes, que agora... E as geladeiras são maiores também e tal. Exatamente. Então, as cozinhas de antes, talvez... É que antes, como, não sei... A cozinha da casa dos meus pais é gigante, enorme, assim. Mas é por questão de, tipo, putz, tinha bastante espaço, faz uma cozinha. Mas das casas que eram menores, se for aquela cozinha quadradinha, assim, já limita um monte de coisa. Já não dá pra colocar um monte de coisa, né? Exatamente. Hoje precisa de mais espaço, né? E tem muita coisa pra pôr. Mais espaço e vários detalhes mudam. Por exemplo, se o casal cozinha junto, já tem que ter um planejamento ali para não ficar, tipo, né, atrapalhando o outro, sabe? Isso, cara. Nossa, quando eu vou tomar café da manhã, a Duda vai estar assistindo aí, minha esposa. Meu Deus do céu, parece uma brincadeira do Gugu lá. Enquanto eu tô com de um lado aqui, ela dá uma costada em mim e eu dou uma cotovelada nela. Sim. É uma loucura. Teve esse briefing de um casal que eles foram reformar a cozinha e que eles falaram, olha, o importante aqui, além de toda a mudança, ampliação, nós cozinhamos juntos e a gente tem que estar, digamos que, posicionado aqui dentro de maneira que flua, produza, né? Mas tem como fazer isso? Tem. Ai, com as bancadas ali, com os espaços, tem. Então, de repente, tá no quarto, o outro tá no fogão, né? Sabe? Dando um exemplo, assim, mas de maneira que não tem... Que não dê um conflito. É um conflito, né? Só se, tipo, um exemplo fictício total, assim. Se a esposa usar todas as bases de serviço, daí não tem muito como, né? Mas totalmente fictício isso. Tô inventando na minha cabeça. Não, mas é possível. É um planejamento. Mas isso também entra, né? Porque, tipo, quando a gente pensa em cozinha, não é só bonito, fogão, geladeira, micro-ondas, forno, sei lá. Funcionalidade, né? Tem que ser pensado na forma de utilizar, né? Claro, e tá ligado muito a saúde, a alimentação, né? Como é que você vai preparar? Vai ser um forno elétrico, vai ser um forno a gás, né? Como é que você gosta de preparar, né? Então, é um ponto X, né? Virou, assim, um ponto Eu acho bem muito complexo. legal clientes que gostam de cozinha, que a gente já presenciou. Tem um cliente nosso que ele ama cozinhar e fazer churrasco e coisas assim. Só que ele ama tudo, muito. Então ele ama fazer pizza, então ele tem um mega forno de pizza gigantesco lá. Ele ama fazer churrasco, então ele tem uma power churrasqueira. Aí tem mais um outro item lá que eu não sei, tudo coisa tipo específica, mas muito legal. E daí virou um ambiente super de integração, que no dele, se eu não me falha a memória, tem uma piscina do lado, assim, daí tem um telhado Zetaflex lá que abre e fecha, e daí a sala toda integrada é como se fosse um cômodozão, assim, aqueles apartamentos de Nova York, assim, que é um quadrado. Nossa, ficou muito legal. E ele, assim, talvez a cama dele seja um pedaço de pau no chão com aqueles colchão de tão velho que é, mas a cozinha dele é impecável. Porque o estilo de vida dele faz ele gostar muito de cozinhar. Bacana. E é interessante, né? Tipo, porque tem o cliente que quer ter uma cozinha bonita, tem o cliente que quer usar muito a cozinha. Exatamente. E o projeto tem que ser diferente, né? Exatamente. Ele quer usar e ela tem que estar meio que no centro, né? Como você falou, né? Que é no centro de tudo, do planejamento, perto da sala, às vezes perto de uma piscina também, então... E cozinha demanda bastante trabalho também, porque envolve elétrica e hidráulica, né? Então... Isso, exatamente. Por isso que é uma das obras mais complexas, né? Um pouco mais com quarto, às vezes com uma sala, né? Porque tem a questão da adaptação hidráulica, elétrica, né? A questão da ergonomia, né? A voltagem, tomadas, então se mexe bastante, né? Quando chega numa cozinha, né?
Então, tamanhos também, tamanhos, né? Na cozinha provavelmente deve ter a etapa que é a definição daquilo e não pode mudar mais, né? Mas esse detalhe também que eu ia comentar, não é um ambiente que você mexe com facilidade, né? Até uma sala lá, um sofá, alguma coisa, você pode trocar, né? Mas uma cozinha, depois que você planeja e implanta ela, é muito difícil mudar. Pode mudar, mas é uma obra complexa, né? Aí acontece bastante os casos dos clientes que estão morando, né? Um dos casos, às vezes, mais dramáticos assim de reforma em projeto é quando os clientes estão morando, né? No apartamento, na casa, e querem mexer na cozinha. Aí a gente sempre, né, tem uma conversa, explica, né? Porque tem o tempo, né? Que vai ficar um pouco sem ali a cozinha e tal, que vai gerar ali um estresse na família, né? Mas veja como a importância da cozinha, né? Como ela interfere, né? Você reformar uma sala é uma coisa, reformar a cozinha, opa, peraí, vai ser... Ela é a luz do dia a dia, né? Acabou a luz... Ela vai mudar a rotina aqui por pelo menos uns 3 meses, né? Então, tem que ficar, né? E por isso que preparado. É bom decidir, né? Exatamente. E é por isso que é bom decidir exatamente as coisas... Porque eu imagino um projeto em andamento agora. Você fazendo um projeto de uma cozinha... Daí você já definiu, os eletros têm um espaço X, você não vai deixar uma folga gigantesca para colocar 90% dos elétricos do mercado, você vai fazer bonitinho ali. Certinho. Se o cliente muda a geladeira, já, pô, calma. Exatamente. Vamos mudar tudo. Encaixou aquela peça e tá tudo meio preparado, né? Questão de voltagem, hidráulica, preparado para aquela máquina, tudo, né? Então, vai colocar uma máquina de gelo ali, não sei o quê, um filtro. Máquina de lavar louça, tamanho da geladeira. Tem os pontos, tudo preparado. Então, não dá pra gente ficar mudando muito, né? Então, ela, né? Como eu falei, mexeu na cozinha, mas para quem está morando, vai virar uma obra que a pessoa tem que ter consciência e vai ficar um tempinho ali, né? E a cozinha, eu vejo bastante, tipo, no Instagram, TikTok, essas coisas que a galera cria muita coisa pra otimizar espaço em cozinha. A galera faz isso hoje em dia ou é mais meia dúzia de pessoas? Por exemplo, vassoura, subdivisões, assim, e tal. Eu sou mais partidário dos espaços mais amplos, né? Eu acho que tudo que se divide demais depois fica um pouco difícil de usar, porque se você divide demais é porque tem uma função meio específica. Se perdeu aquela função, depois pode, né, ficar um pouco difícil de usar, né? Então, eu prefiro deixar os espaços mais amplos, mais flexíveis, assim, para usar. Mas tem, assim, algumas personalizações, às vezes o tempero, né? Aquela questão dos temperos entra para dentro da cozinha. Alguma divisão para mini hortas, assim, e tal, né? Questão de colocar eletros, né? Bem, cada um no seu nicho, né? Também tem essas particularidades, assim. E a cozinha, perguntas de leigo total, assim, tem a disposição correta dos equipamentos ou depende do uso? Tem o famoso triângulo, né? Que a gente usa lá, né? Da pia, fogão, geladeira e tal. Que a gente tenta seguir. Mas, além disso, basicamente ter bancadas boas, né? Com espaço, né? Para os lados, assim. E não ter nada muito próximo, né? Pia não muito em cima de fogão, né? Então, ter espaços entre os elementos. Ser literalmente um triângulo, bem espaçadinho, exatamente, assim, e tal. E ter os espaços, né? Porque a cozinha talvez seja um dos lugares onde mais podem ser criados compartimentos específicos para guardar coisa, sei lá. Sim, eu fico imaginando agora, porque tem o tempero, putz, pode ter o tempero natural ali, beleza, mas o clássico deve ser guardar o tempero nos potinhos ali. Ou ter o porta-tempero embaixo de uma porta, tudo, né, dentro de uma gaveta, né, tem várias possibilidades. Porque tem mil possibilidades, né, tipo, não é o classicão, tá, você quer porta-tempero? Quero, então é esse. Não, tem esse, mais esse. Tem além esse. de ter o hábito, né? Do cliente, né? Às vezes ele tem algum hábito, né? Específico, tudo, né? Então, nossa, tem isso, de como verdade. Guardar, né? Então, porque isso é uma coisa complexa. O hábito é complexo também, né? Complexo, porque quando você vai cozinhar, você já imagina. Se a gente fosse imaginar aqui como que você cozinha, você pode ir de olho fechado, você sabe que essa gaveta, essa porta... Uma das primeiras perguntas que a gente faz pro cliente é: você gosta de cozinhar, né? Porque isso aí muda totalmente, né, o planejamento, né? Então, e quando ele diz que gosta, né? Ele diz que gosta, a gente vai atrás dessas pistas, assim, isso, temperos aqui, não sei o quê, né? Eletros ali, então, equipamentos assim, né? Para tentar ir formatando bem certinho. Nossa, cozinha, você fica interessado também, porque
ela é tão complexa, porque não menosprezando os outros ambientes, né? Sim, todos são não super importantes. Claro, todos são. Mas uma sala, ela é muito mais personalizável ao gosto do cliente, e se ele quiser o sofá mais pra esquerda e pra direita, tá tudo bem. Uhum. Agora o fogão muda tudo. Muda tudo. Né? A geladeira muda tudo. E ele fica ali, né, fixo, né? Ele tá ali, né? Então ele não vai mudar dessa posição por muito tempo, né? Então tem essas definições bem... Você não faz uma sala na cozinha, né? Tipo, a cozinha vai ter que ser ali, porque tá tudo preparado para esse... Sim, bem importante, né? E dentro do projeto de interiores, por exemplo, desde quando você projetava móveis, você gostava dessa parte de cozinha ou... Então, quando eu comecei a ter nessa indústria moveleira lá atrás, era diferente, porque eu projetava, assim, muito a parte técnica e meio que, assim, desprendido do restante. Então, a gente não estava muito ligado à cor da parede, ao piso, qual que ia ser a iluminação, sabe? Então, era uma coisa, assim, muito focada no móvel, porque, né, era uma coisa ali com a indústria, tal, a produção do móvel, né? As informações já vinham meio prontas. Para fazer o móvel, né? E tal, nessa primeira experiência lá. Aí depois, com o tempo, né, que, né, até trabalhando depois mais com interiores mesmo, que daí o leque abre totalmente, né? Então, a marcenaria não fica sozinha ali, né? Ela vai ter a questão de todas as combinações, né? Texturas, né? Iluminotécnico, parede, piso, tudo. Aí a gente falando, né, da cozinha, da marcenaria, mas tem um monte de fatores envolvendo, né? Os acabamentos em volta, tudo, né? Então, a coisa fica bem mais complexa, né? Não, total, né? Porque e quando você envolve o projeto inteiro, fica mais complexo ainda, né? Sim. Porque o mobiliário, ele ocupa uma boa parte do trabalho de projeto, né? Sim. Você tem que pensar na disposição, no tamanho, na funcionalidade e tal. O espaço, né? Ele ocupa um espaço que define muitas coisas, né? No quarto, na sala, né? Onde você vai colocar um armário, pode definir toda a questão da suíte, né? Então... Você vai definir o que pode ter e o que não pode ter, o que não pode né? ter. Numa sala também, você vai projetar lá um móvel da TV, definir todo o layout, né? Então, a marcenaria, ela é bem imponente, importante, né? Bem imponente nessa questão aí, né? Não pode ficar para segundo plano, né? Não. Vamos primeiro definir a cama aqui, ó. Depois... Eu gosto bastante também, já largar com uma marcenaria bem definida aqui. Dá um bom guia, né? Pro porque projeto. daí já amarra alguns espaços, daí o resto é criatividade. Exatamente. E esse projeto de marcenaria está muito ligado às questões pessoais do cliente, né? A gente falou tanto ali de cozinha, mas os armários, né? Como é que ele guarda, como é que vai ser um closet, né? A questão do banheiro, tudo tá ligado à marcenaria, o que você vai projetar, né? Então... É complexo. Vai ficando complexo, né? Agora eu vou arrancar algumas perguntas do Fábio pra gente... Pegou o corte aí já, Ana? As perguntas do Fábio. Fazer aquelas perguntinhas básicas pra você, mas pra entender o teu perfil, o que você gosta, o que você não gosta. Legal. Tem uma pergunta aqui que talvez eu pule, mas daí a gente decide na hora, mas acho que não. Você tem algum estilo arquitetônico favorito? Ou interiores? Alguma coisa que te identifica mais? Eu gosto do estilo mais moderno, mas assim, eu até falo bastante interiores, né? Um dos maiores desafios interiores é fazer alguma coisa atemporal. Fazer alguma coisa com qualidade que seja atemporal. Eu já fiz interiores, alguns projetos de anos atrás que eu vejo hoje assim que eu falei, eu acho que eu faria um pouco diferente, né? Aí hoje eu penso assim, faz um tempo já, eu acho que... Bota a culpa no cliente. Fala que ele queria daquele jeito. Porque às vezes tem os materiais, alguma coisa da época e tal, mas eu acho que a temporalidade é um desafio bem grande, assim, você fazer um projeto que vai ficar moderno daqui a 10 anos. Exatamente, mais que isso até, que atravesse, né? Então eu gosto assim do estilo mais moderno, mas eu acho que o atemporal, assim, eu procuro sempre alguma coisa que vai pro atemporal, tipo, né, que tente ficar elegante, atual. Eu acho meio complexo a questão do atemporal, porque, sei lá, daqui 10 anos pode ser que venha uma moda tão ferrada que mude completamente os projetos, né? Aí essa temporalidade morreu, né? Sim, sempre vai estar em xeque, né? Mas existem alguns ganchos, existe
alguma coisa que pode continuar, né? Que pode continuar assim ainda por mais tempo, assim, é que tem coisa... e não ser tão datado. Exatamente, porque tem coisa que é muito datado, né? Você olha e fala, isso vai morrer e vai ficar aí. Eu acho legal seguir essa linha, sabe, do temporal e evitar um pouco, assim, ser muito datado, assim. Show. Tem alguma rede social que você não vive sem? Instagram, né? Mas você não vive sem o Instagram? Ou se Desculpa, não posso falar o nome dele, né? Mas se explodiu o Instagram... Tá tudo bem por você? Não, você sobrevive? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Ainda está tudo bem, mas hoje é a rede que eu mais uso. Show. Essa pergunta que eu não vou pular, mas a Ana pode chutar a resposta. Você tem algum cômodo favorito? Arquitetar. Se você falar banheiro, que a gente já cancela o podcast. Falamos bastante dela já, né? É a cozinha, né? A cozinha é um prazer projetar. E você gosta de projetar cozinha? Tipo, você tem preferência? Porque hoje em dia talvez existam cozinhas antigas, vamos dizer assim, que ainda é separada do cômodo. Tem isso ainda? Não, eu acho que existe sim. Mas você não pega muita coisa assim? Não, também. Você tem preferências? De tipo, não, eu gosto mais da cozinha... eu gosto quando tá aberto, integrado. Sem parede, aí derrubar tudo. Exatamente, pra projetar assim é mais prazeroso mesmo. Mas claro que a cozinha fechada vamos fazer também. É um briefing e tal. Pode ser feito, ela pode ser, revisada, né? Pode ser uma cozinha fechada, mas a gente tem lança uma proposta nova, alguma coisa assim também. Quando eu penso em cozinha fechada, vem na minha mente, tipo, aquelas cozinhas com os azulejinhos meio amarelos, com os detalhes marrons, e os móveis com aquela, eu não sei, fórmica amarela, assim, putz, aquele fogão da Continental, um negócio assim. Uns clássicos, assim, alguns, assim, né? Porque eu achei que isso daí, tipo, já tava meio que abolido. Todo mundo que, não, vou reformar, cai a parede, tipo, já da cozinha pra integrar com a sala, já não é. Acho que tem algumas arquiteturas que não permitem isso, né? Algumas disposições de apartamentos. Mas a gente faz também projetos de cozinhas fechadas, tudo, né? E aí a gente... leva uma identidade nova, um visual novo lá pra dentro, né? Então dá uma vida, né? Por mais que ela fique fechada, a gente tem alguns alimentos pra, né? Levantar ela também, e ela ficar bem bacana. Show. Né? Mas como esperado. Sem expectativas, né? Sem surpresa. E você tem algum que seja o maior medo dentro da arquitetura, assim, dentro da profissão, dentro desse universo de... Eu acho que tá ligado a não atingir a expectativa, né? Do cliente? Do cliente, Ele fala assim, Fábio, tá horrível. Esse é um medo, acho que é sempre constante, né? Tipo, a gente propor alguma coisa assim e talvez não atender, né? É que é muito difícil o cliente simplesmente falar assim, tá horrível. Ou ele não passou as informações, ou não, né? Ele não passou as informações suficientes, ou ele passou as informações erradas. Pode começar às vezes um pouco truncado, mas vai se afinando, né? Por isso que, como a gente comentou, né? De explicar bem os processos, mostrar bem, eu acho que isso é fundamental, né? Justamente para lá no final dar tudo certo, a satisfação, né? Show. Então eu vou para a próxima pergunta, que acho que você tava com um pouco mais de dúvida. Qual lugar possui a arquitetura mais bonita? Tem um museu, uma cidade, É difícil falar um lugar, assim. Eu acho que são mais situações. Acho que todas as cidades, espaços podem ter lugares agradáveis, né? Então... É que, tipo, São Paulo, capital, é caótico, mas é bonito. Mas, por exemplo, né, Curitiba tem lugares agradáveis, né? Nova York tem lugares agradáveis e não tão agradáveis também, né? Que chega a ser até meio sufocante. Porto Alegre tem lugares agradáveis, a Nova Orla ali também é super agradável. Então, eu acho que não me prendo assim, eu acho que não falo um lugar, mas tem espaços assim, eu gosto de espaços abertos, integrados, né, com o meio urbano. Isso tem um detalhezinho ali do urbanismo? Talvez tenha alguma coisa assim, mas alguma coisa que flua com o urbanismo. Eu gosto Você prefere então, tipo, não sei se natureza, mas você prefere parques a arranha-céus, alguma coisa assim? Eu prefiro, eu até gosto, até pode ter os prédios, eu até gosto, mas eu gosto quando integra um pouco mais o espaço, deixa um pouco mais aberto e com menos obstáculos, assim, urbanos, assim, né? Então, isso pode ter em várias cidades, né? Respondendo a tua pergunta, então pode ter em Curitiba, pode ter, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E as cidades que são mais plurais, assim, que são legais, né? Porque ela envolve, tipo, uns super arranha-céus, a região que é cheia, tipo, é completa
complexa, é muita gente, mas aí tem a natureza, que integra com uma rodovia maravilhosa ali, que tem um lago e tal. Essa coisa mais aberta, assim, o espaço urbano aberto, acho que é uma coisa agradável, assim, sempre vai somar, né, para uma cidade. Né? Show. E tem alguma situação que você passou em alguma obra que te marcou? Que você pode contar? O que sempre marca, assim, é a questão dos prazos, assim, né? Quando a gente tem que entregar alguma coisa e tá muito em cima e a coisa não acontece, né? Isso dá uma certa aflição, assim, né? Isso me deixa, às vezes, um pouco preocupado, assim. Mas perde 1, 2 anos de vida, né? Só com o coração tá ali, meu Deus do céu! Pensar, né? E aí depende de um fornecedor terminar lá um detalhe para passar para outro, né? Uma cadeia, né? E uma coisa não acontece, daí isso já vai dar um reflexo lá no final de prazo, tudo. Então, acho que isso seria uma tensão constante que essa a gente... que essa é a parte que vai te tirar mais, vai te dar mais ansiedade, talvez, durante todo o processo, Exatamente. Né? Tá sempre convivendo com isso, assim. Poxa, né? A data tal, para entregar tudo ali, será que vai acontecer? Será que, né, alguma coisa na cadeia pode não acontecer, né? O tempo chuvoso, né, a umidade, tudo às vezes pode mudar, né? Prazo, né? Então, e é importante sempre tentar seguir, né, o planejamento. Quando você trabalhava no shopping, por exemplo, lá fazendo projetos focado mais na área do shopping, o prazo era muito mais complexo do que um residencial, provavelmente, né? Então, complexo assim, na cadeia, porque, tipo, se hoje o gesseiro não vir, você vai mandar uma mensagem pro pintor e falar, cara, o gesseiro não veio aí, espera uma semana. Mas no shopping, se não veio, talvez tenha que puxar a mão no telefone e falar, preciso de um gesseiro. Hoje. Exato. Isso, acontecia esses encaixes, na verdade, né? Então, e tem que ser assim, alguém 24 horas, às vezes. Tinha que ser uns horários alternativos, assim, né? Mas acontecia assim. Por isso que, às vezes, nem tudo ficava pronto ali no final, e né, ficava mais um dia, 2 ali para algumas coisas. Mas acontecia bastante, esses encaixes. Tem que fazer. Tipo assim, às vezes tá com uma obra aqui só com esses fornecedores. Né? Numa obra como essa, não. Tem que terminar. Vamos ter que achar alguém. Produção para terminar. E essa inauguração, tipo, não mudava de data. Entendeu? É aquela data, vai inaugurar. Ligar pro dono do shopping e falar, o Fábio pediu lá. Só mais um diazinho. Não tem como. Vai ter que inaugurar nesse dia e assim vai, né? Não, mas faz parte. Mas, Fábio, muito obrigado pelo papo, então. Imagine. Foi mais tranquilo do que você imaginava. Foi bem tranquilo. Eu que agradeço aí pelo convite, Alexandre, né? Um prazer. Foi muito legal conversar com você. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final. Não esqueçam de dar um like aí se você gostou. Se você não gostou, também dê um like, por favor. Acompanhem a gente nas redes sociais. A rede social do Fábio também vai ficar vinculada ali para vocês poderem acompanhar as novidades dele, as parcerias e os projetos que ele vem desenvolvendo. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.